Boa noite a todos, ou bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, né? Esta aula que será gravada, né? Está sendo gravada. Então, é um prazer te ter novamente, né, nesta aula, na aula de língua portuguesa comigo, professora Amanda Conceição. E hoje nós vamos falar sobre pontuação, tá? Pontuação é uma questão que cai bastante em todo o edital de língua portuguesa, tá bom? Vamos iniciar o assunto sobre pontuação. Bem-vindo aí, quem vem chegando, Kátia, seja bem-vinda. Vamos iniciar. Quando falamos em pontuação, geralmente nós falamos em pausa, não é? Tem o sentido de pausa. Pontuação tem o sentido de pausa. Pausa gráfica, né? Na escrita. Já que na fala não tem como a gente fazer esses sinais de pontuação, tá? A fala, ela é pausada, não é isso? Pelo tom, né, que a gente vai falando, pela modulação verbal, né, da nossa voz, tá? Mas na grafia, na escrita, nós temos as pontuações. Que essas pontuações, elas têm muito sentido na escrita, tá bom? E aí, nós temos vários sinais, né, gráficos de pontuação. O primeiro deles, que eu gostaria de falar para vocês, é o ponto final. Tá aqui, pontuação. É a aula de hoje. Ponto final. Ponto final. O ponto final é bastante conhecido por nós. Se eu perguntar para você para que serve o ponto final, você vai dizer para finalizar, né? Finalizar um texto, finalizar uma frase. E é exatamente isso, né? O ponto final, ele marca o final de uma oração, de uma frase, de um período, certo? É o ponto final. Mas ele não serve apenas para marcar, para finalizar frases, períodos, certo? O ponto final também serve para abreviações, tá? Por exemplo, avenida, né? Avenida. AV ponto, doutor, DR ponto, certo? E aí, sucessivamente, né? As demais abreviações que são utilizadas com o ponto final, tá bom? Dois pontos. Os dois pontos, para que servem os dois pontos? Pouca gente utiliza os dois pontos, mas eles são muito importantes, certo? Os dois pontos, eles são importantes para citação, enumeração, explicação e fala de personagens, certo? Enumeração, citação, explicação e fala de personagens, tá? Por exemplo, enumeração, na seguinte frase. Vou te dar 2 dicas. Aí, 2 pontos, né? Primeira, estude bastante. Segunda, tenha noites de sono. Então, eu fiz uma enumeração, né? 2 dicas, 2 pontos, e fiz uma enumeração, primeira e segunda, tá? E aí, explicação também, tá? Explicação também é muito utilizado. E fala de personagens, né? Maria disse, 2 pontos. Maria disse, 2 pontos. Façam conforme ele vos falou, né? Maria, lá da passagem bíblica, certo? Então, também marca aí a fala, né? A fala de um personagem, né? O início da fala de um personagem, tá bom? E aí, ponto final, 2 pontos.
ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele será utilizado para separar orações adversas ou conclusivas, certo? Orações adversas ou conclusivas. Por exemplo, matamos o tempo, ponto e vírgula, o tempo nos enterra, certo? Machado de Assis. Matamos o tempo, ponto e vírgula, o tempo nos enterra. Certo? Então, olha só essa oração aqui, certo? Veja bem, matamos o tempo. É uma oração, porque contém o verbo, não é isso? O tempo nos enterra, também é outra oração, porque contém também o verbo. Mas entre elas aqui, separando elas, tem alguma conjunção, uma conjunção adversativa? Não, né? Não tem. Existe um sinal, uma pontuação, certo? Que é o ponto e vírgula, tá bom? Então, e qual a ideia aqui que possui? Qual o sentido? É de adversidade. Adversidade, certo? De adversidade. Porém, contudo, todavia, matamos o tempo, porém o tempo nos enterra, certo? Então, os dois pontos, o ponto e vírgula também pode ser utilizado nessa situação, tá? Para separar orações adversas, tá? E no caso aqui, são orações coordenadas assindéticas, tá? Por que assindéticas? Porque não tem a conjunção. Se tivesse conjunção, seria oração coordenada sindética. Bom? Então, você pode sim utilizar o ponto e vírgula para separar orações adversativas, tá bom? Vamos lá? Travessão. Agora vamos falar do travessão. Travessão. Para que serve o travessão? O travessão, ele serve para indicar também fala de personagens, né? Em um texto, em um diálogo, em uma narração, o travessão marca voz de personagem, certo? O travessão também serve para evidenciar palavra ou expressão, ou também uma explicação, certo? O travessão, ele também serve para essas questões, tá bom? Por exemplo, chapeuzinho, travessão, menina desobediente, travessão aqui, ou travessão, foi pela floresta, né? Foi por outro caminho, mas ela foi pela floresta. Menina desobediente foi pela floresta, certo? Então, o travessão aqui, ele serve para marcar uma explicação, tá? Uma explicação, um termo explicativo sobre o anterior, né? Sobre quem? No caso aqui, sobre o chapeuzinho, tá? O travessão também serve para marcar a explicação, certo? Aspas. Para que servem as aspas? Aspas. As aspas, elas servem para destacar, né? Destacar também uma palavra, evidenciar uma palavra em um texto, certo? Para citação, né? Citação, no caso aí, citação direta, tá? Você pega um autor, a frase, a fala de um autor, e você insere no seu texto, e para não
cometer plágio, né? Então, você coloca aspas na citação aí desse autor que você se utilizou, certo? Reticências. As reticências. As reticências, elas também são bem interessantes, né? Porque elas servem como uma pausa que tem ideia de uma continuidade, não é isso? As reticências. Uma pausa, mas com ideia de continuidade. E ela vai sugerir o quê? Dúvida, surpresa, certo? As reticências. Dúvida, surpresa, tá bom? Parênteses. Para que servem os parênteses, certo? Os parênteses, eles vão servir para separar comentários, nome de autor, indicar supressão de palavras, certo? Ou também explicação de um termo, tá bom? Os parênteses, eles também podem ser utilizados tal qual o travessão, certo? Os parênteses, eles também servem para isolar termo explicativo, tá? Os parênteses. Vamos continuar? Colchetes. Os colchetes também são muito interessantes, porém pouco utilizados, né? Eles são mais utilizados quando em universos, né, acadêmicos ou na área dos estudos, enfim, quando você for fazer a digitação de algum texto e o texto for muito longo e você não quer aquela outra parte do texto, você faz o quê? Você omite, né? Você coloca o travessão ou os colchetes com 3 pontinhos, não é isso? E aí dá a ideia de que foi suprimido, né? A parte do texto, não é isso? Que não tem interesse, que não diz interesse aquele assunto no momento. Então, os colchetes são muito utilizados nesse sentido, tá? Para dar a ideia de que o texto tem continuidade, certo? Exclamação, tá? Vou apagar aqui o quadro. Exclamação. A exclamação também é muito interessante, o uso dela, sabe? Muito também importante. Por quê? Porque ela também vai indicar hesitação, emoção, certo? A exclamação, surpresa, horror também, ordem, certo? Dúvida, desejo, tá? A exclamação, por exemplo. Que Deus te abençoe. Certo? Que Deus te abençoe. Então, nessa oração aqui, certo? Ela tem ideia de desejo. Então, você utiliza uma exclamação. Tá bom? Vamos seguir. Interrogação agora. Interrogação. Muita gente pensa que interrogação é apenas para perguntas, tá? Mas não. O ponto de interrogação também tem outras finalidades, certo? Por exemplo, tanto para perguntas diretas, para onde você vai, né? Ou para indicar surpresa, indignação, expectativa, certo? Por exemplo, o que? Não acredito. Não acredito, certo? E aí também é muito utilizado a interrogação com a exclamação, também próximos, certo? Também é possível esse uso, tá? Nesse sentido aqui, né? Nesse sentido de surpresa, de
de expectativa, certo? Onde primeiro você tem o tom de pergunta e depois uma exclamação, tá bom? Vamos seguir. Chegamos agora na nossa tão querida vírgula, certo? Tão querida vírgula. E a vírgula, ela merece uma atenção especial, tá? A vírgula merece sim uma atenção especial. E vamos dar essa atenção a ela. Vamos apagar isso aqui. A vírgula é o ponto que mais cai em concurso, mais cai em prova. Por quê? Porque a vírgula, ela tem duas funções. Ou separar ou isolar termos. Mas para você fazer essas ações, ou separar ou isolar termos, você tem que conhecer a forma correta de fazer isso, tá? Para não prejudicar o sentido, né, o sentido lógico do termo, tá? Do trecho, certo? Então, eu vou colocar a parede de pontuação. Pontuação, vamos falar da vírgula. Vírgula. Opa. Vírgula. Certo? Então, como eu falei, a vírgula ela serve para separar, parar termos ou isolar. Certo? Separar ou isolar. Separar. A gente vai separar com a vírgula em quais momentos? Vamos separar com a vírgula os apostos e os vocativos. Certo? Isso é muito importante. Vamos separar apostos e vocativos. Por exemplo, o que é um aposto? Um aposto é o termo que faz um chamamento, tá? Uma invocação. É o aposto. Bom? Não. Contrário. O vocativo, que invoca, né? Que faz o chamado. O aposto, ele é explicativo. Ele faz uma explicação. Certo? Então, o aposto, ele faz explicação. Isso. Explicação. Certo? O aposto é explicativo. Ou resumitivo, tá? O aposto, ele pode fazer tanto uma explicação quanto um resumo. Por exemplo, explicação. O aposto, ele pode ser explicativo na seguinte situação. João Pessoa, capital da Paraíba, vírgula, é a melhor cidade do Brasil, né? Vamos dizer isso aí, do Brasil. Enfim, João Pessoa, capital da Paraíba, é a melhor cidade do Brasil. Então, veja, está separado entre vírgulas, não é? Capital da Paraíba, está separado entre vírgulas. Então, essa é a função do aposto, tá? É separar um termo explicativo. Ou então, o aposto pode ser resumitivo, tá? Resumitivo. Resumitivo. Tá? Aposto resumitivo. O aposto resumitivo, ele vai, numa só palavra, ele vai resumir todo o conteúdo de termos anteriores. Por exemplo, livros, CDs, roupas. Livros, CDs, roupas. Tudo
lembrava ele, certo? Então, qual é a palavra aí que vai resumir termos que foram ditos anteriormente? O tudo, não é isso? O tudo. O tudo, aqui temos o nosso aposto resumitivo, certo? A vírgula também, ela vai separar quando for adjunto adverbial, certo? Adjunto adverbial. Vou apagar aqui. Quando for adjunto adverbial, a vírgula, ela vai separar. Por exemplo, principalmente quando o adjunto adverbial, ele estiver deslocado, tá? Quando o adjunto adverbial estiver deslocado. Adjunto adverbial. A gente sabe que o adjunto adverbial, ele exerce essa função de advérbio, né? E qual é a função do advérbio? Indicar expressão que indica tempo, circunstância, né? Circunstância de tempo, lugar, modo, certo? Então, essa é a função do adjunto adverbial. Por exemplo, amanhã cedo, vírgula, irei à praia. Irei à praia, certo? Amanhã cedo irei à praia. Veja, há uma vírgula aqui, tá? E essa vírgula, ela está separando esses termos. O adjunto adverbial da oração, certo? Por quê? Porque qual é a posição correta do adjunto adverbial? A posição correta dos termos é essa. É sujeito, verbo, complemento. Certo? Sujeito, verbo, complemento. O que for, qualquer complemento aqui, que for ou verbal ou nominal, que não seguir essa ordem, primeiro sujeito, depois verbo, depois complemento, certo? Que seguir uma ordem indireta, ele deve ser separado por vírgula, para não ocorrer uma confusão de entendimento, tá? Do texto, do trecho, certo? Então, a ordem é essa aqui, sujeito, verbo, complemento. Mas, se o termo estiver deslocado, então ele vai ser separado por vírgula. Por exemplo, amanhã cedo irei à praia. Então, esse amanhã cedo, né, é um adjunto adverbial de tempo, não é isso? E ele está deslocado. Por quê? Porque qual a posição correta dele? Seria aqui, né? Irei à praia amanhã cedo. E aí, de forma direta, não necessita de vírgula, né? De separar por vírgula. Porém, se ele estiver deslocado, ele deve ser isolado, separado por vírgula, certo? Separado por vírgula. Tá bom? Há uma facultatividade em relação ao uso da vírgula sobre adjuntos adverbiais. Por exemplo, se o adjunto adverbial for extenso, aí sim ele deve ser separado por vírgula. Porém, se ele for de curta extensão, você pode separar por vírgula ou não, tá? Tem essa possibilidade aí na gramática, certo? Então, eu posso só aqui, ó, amanhã, se tiver só uma palavra, só um adjunto adverbial, amanhã, eu posso decidir se eu quero separar por vírgula ou não, tá? Amanhã irei à praia. Ou boto vírgula ou tiro a vírgula, certo? Porém, se for um adjunto maior, amanhã cedo, às 9 horas da manhã, enfim, irei à praia. Aí sim, né? De longa extensão deve ser separado. Tá bom? Vamos continuar. Também separamos a vírgula, tá? Também separamos a vírgula nas orações coordenadas
assindéticas, tá? Orações coordenadas assindéticas. Que são o quê? São aquelas, esse A indica ausência, assindéticas, indica ausência. Então, são aquelas que não contêm conjunção, tá? Contém apenas verbo, né? Oração. E são intercaladas, né? São sequenciadas. Por exemplo, tem aí no material. Andava, atravessava a rua, pensava no que comprar e seguia. Então, vamos lá. Exemplo. Andava, atravessava a rua, pensava no que comprar e seguia. Certo? Olha aí, esta oração, uma oração composta por vários verbos, né? Uma oração composta, não uma oração simples, tá? E aí era dividida, era separada por vírgulas, não é? Esses verbos, eles são separados por vírgulas, esses verbos que indicam aí a ação, tá? Então, andava, vírgula, atravessava a rua, vírgula, pensava no que comprar, vírgula, e seguia, certo? Então, veja aí a vírgula, ela separando essas orações, tá bom? Qual é o nome dessas orações? São orações coordenadas assindéticas. Essa aqui, porque não contém nenhuma conjunção. Porém, nessa aqui, vocês estão dando para vocês visualizarem, nessa aqui, e seguia, tá? Contém aí uma conjunção aditiva, não é isso? Então, se essa recebe o nome de oração coordenada assindética, certo? Por quê? Porque não tem conjunção, é separada por vírgula, por pontuação. Essa conjunção aqui, ela vai receber o nome de oração coordenada sindética. Sindética, certo? Sindética. Sindética. Por quê? Porque aparece aqui a conjunção e, né? A conjunção aditiva, tá bom? E essa vírgula aqui, ela deve ser empregada sim. Por quê? Não só porque está separando orações, não, mas porque se trata de uma oração completa que possui seu sujeito, tá? O sujeito está aqui e seguia, certo? E ele seguia. Existe aí um sujeito oculto. A gente tem que se ligar, perceber os termos que são implícitos em uma oração, porque as bancas estão fazendo isso, estão suprimindo termos. E você tem que analisar aquela oração, saber onde está o sujeito, onde está o complemento, mesmo que implícito, mas toda oração, ela contém os seus termos, certo? Então, olha só. Então, aqui é oração coordenada sindética e oração coordenada sindética, certo? Porque possui a conjunção, tá? E no caso é coordenada por quê? Porque a conjunção ela é coordenada, né? É uma conjunção aditiva. Se fosse a conjunção subordinada, aí seria uma oração subordinada, não é? E aí levaria o nome da conjunção, certo? Vamos lá? Vamos continuar. Agora vamos para momentos em que a vírgula isola os termos.
Já vimos os momentos em que a vírgula pode separar. Agora vamos ver os momentos, as situações em que a vírgula ela vai isolar, certo? Isolar os termos. Nas conjunções intercaladas, tá? Conjunções intercaladas. Vou colocar aqui. Conjunções intercaladas, tá? Exemplo. Um dia, vírgula, porém, Rosa regressou à sua terra, à sua terra natal, certo? Um dia, porém, Rosa regressou à sua terra natal, tá? Então, veja aí que existe nesta oração aqui uma conjunção que está intercalada, né? Está entre os elementos, tá? Que é qual a conjunção? A conjunção adversativa, né? O porém aqui, ó, porém, tá? E aí você tem essa opção também, ao intercalar as conjunções adversativas, explicativas, certo? Você pode separar, isolar elas por duas vírgulas ou uma apenas, certo? Duas vírgulas ou uma apenas. Existe essa possibilidade. Tá? Um dia, vírgula, porém Rosa regressou à sua terra. Certo? Ok? E aqui também, né? Que a gente acabou de estudar. Um adjunto adverbial de tempo também, não é isso? Então, temos adjunto adverbial de tempo e uma conjunção adversativa. Tá vendo como esses elementos eles são bem constantes nas orações? E a gente deve perceber qual momento a gente deve isolar. Tá? Também a gente vai isolar com vírgula as expressões explicativas. Tá? Expressões explicativas. Expressões explicativas. Vou colocar aqui. Expressões explicativas. Certo? Também vamos isolar com vírgula as expressões explicativas. Por exemplo, o preço da gasolina está elevado. Ou melhor, exorbitante. Exorbitante, certo? Exorbitante. Então, veja que nesta oração há um termo que dá a ideia, que traz a ideia de explicação, certo? Explicação. O preço da gasolina está elevado. Ou melhor, certo? Ou melhor, o quê? Exorbitante. Tá? Explicação ou corretivo, né? Explicação ou corretivo, por exemplo, aliás, né? Ou melhor, aliás, certo? Ou seja, tá? Então, essas expressões, isto é, certo? Elas devem ser isoladas por vírgulas, sim, duas vírgulas, isolando elas, tá bom? Também a questão dos topônimos. Topônimos. O que é topônimo? Topônimo são nomes de lugares, tá? Topônimos, nomes de lugares. A vírgula, ela pode isolar também topônimos, são nomes de lugares, datas, certo? Por exemplo, onde estamos? Qual a localidade da gravação dessa aula? João Pessoa,
pessoa, vírgula, que data é hoje? 6, né? 6 de agosto de 2021, certo? Então, a vírgula, ela isola os nomes de lugares, os topônimos, tá bom? Também há outra questão muito interessante sobre a vírgula, como eu falei para vocês, que ela não pode isolar, e muita gente comete esse erro, o sujeito do seu predicado, não é isso? Muita gente comete esse erro, às vezes acha que o sujeito é extenso demais, muito grande, e por isso deve ser colocado uma vírgula, separando ele do seu verbo, do seu predicado. Mas isso não deve acontecer. Você não pode separar, certo? Não pode. O quê? Separar sujeito do seu predicado, certo? E do seu complemento, tá? Por exemplo, se eu tenho a seguinte oração, vou colocar aqui que essa frase é bem grande. As cidades famosas pelo frio duradouro e atemporal são as preferidas dos recém-casados. Certo? Olha só a extensão, é um texto, né? A extensão deste período, desta oração. As cidades famosas pelo frio duradouro e atemporal são as preferidas dos recém-casados. Então, quando você se depara com uma oração assim extensa, certo? O que é que você deve fazer inicialmente? Inicialmente, você deve procurar os termos essenciais desta oração. E quais são os termos essenciais? O sujeito e o predicado. Mas eu indico que você busque primeiro o predicado, que é a partir do verbo, certo? Ache o verbo, tá? Então, as cidades famosas pelo frio duradouro e atemporal são as preferidas dos recém-nascidos. Onde está aí o verbo, tá? O verbo é são, não é? O verbo é são, tá? É a partir do verbo que você encontra todos os outros elementos da oração, todos os outros termos da oração. Você encontra sujeito, encontra complemento, certo? Verbal, nominal, tá? A partir do verbo, certo? Então, o que são as cidades, né? São. Quem são, na verdade, né? Quem? Você faz a pergunta ao verbo para achar o sujeito. Quem? Quem são? Quem ou o quê? Né? O quê? Quem ou o quê são? As cidades famosas pelo frio duradouro, né? O quê? Quem? Então, você achou o sujeito, tá? Achou o sujeito. Olha a extensão desse sujeito aqui, do sujeito desta oração, certo? E já achamos o sujeito, as cidades famosas pelo frio duradouro e atemporal. O que, né? São o quê? As preferidas dos recém-casados. Agora achamos o predicado, certo? Sujeito e predicado. Veja a extensão desse sujeito. Às vezes a gente sente uma vontade de colocar uma vírgula, não é? Por exemplo, as cidades famosas pelo frio duradouro e atemporal são os preferidos as cidades famosas pelo frio duradouro e atemporal. Às vezes a gente tem vontade de colocar uma vírgula aqui, ou mais uma vírgula pelo frio duradouro,
certo? Veja bem, você não pode separar, como eu falei para você, certo? Separar o sujeito dos seus complementos, tá? A não ser que você dê uma ideia de... você queira isolar esse termo para dar uma ideia de explicação, tá? Explicação. Por exemplo, as cidades famosas. Famosas pelo quê? Pelo fluido duradouro e atemporal, certo? São as preferidas dos recém-casados. Mas é melhor, não. É melhor você não separar, tá? Se estiver principalmente na ordem direta, você não mexe, tá? Você não mexe. Então, veja a extensão desse sujeito e o seu predicado, tá? Então, você não deve, não pode separar, tá bom? Outra coisa que você também deve perceber no uso da vírgula, tá? Entre o nome e o adjunto nominal, o complemento nominal, você não separa com vírgula. Por exemplo, o nome e o seu adjunto nominal, o seu complemento. Certo? Exemplo. Exemplo aí. Vamos rápido para a gente responder as questões. Nome mais adjunto. Adjunto nominal. Certo? Ou nome mais complemento. Complemento nominal. Certo? O adjunto nominal, ele tem a ideia aqui de restrição, certo? Daquele nome, tá? Por exemplo, as ruas, vou colocar aqui com outra caneta. Exemplo. É um termo que explica, restringe, certo? O adjunto nominal. As ruas da cidade. E sempre é adjunto nominal por quê? Porque está junto ao nome, né? As ruas da cidade amanheceram alagadas, certo? Enfim, amanheceram alagadas, tá? Então, eu tenho aqui o nome ruas e o seu adjunto, certo? A parte que vai explicar, restringir, certo? O nome, que é esse aqui, ó, da cidade, tá? Não são quaisquer ruas, são as ruas da cidade, certo? Então, aqui é o adjunto nominal, tá? Então, você não pode separar ou isolar o nome do seu adjunto. As ruas, vírgula, da cidade amanheceram alagadas. Não, certo? Não pode. Também você não pode separar por vírgula o nome do seu complemento nominal, certo? Por exemplo, todos aguardavam o seu retorno à cidade. Exemplo aqui, ó. Todos aguardavam o seu retorno. O seu retorno à cidade. Certo? Então, o complemento nominal, ele vai completar o sentido, tá? De um nome, porém, esse nome, ele pede uma regência, certo? Uma regência. Um termo que seja seguido, ligado por meio de uma preposição, tá? O complemento nominal, ele vai ser ligado ao seu termo por meio de uma preposição, tá? Assim como o verbo transitivo indireto pede um complemento ligado por uma preposição, o complemento nominal vai pedir
vai exigir, né, vai estar ligado ao seu termo antecedente por meio de uma preposição. Certo? Então, complemento nominal. O seu retorno à cidade. Veja, complemento nominal completa o sentido de um nome, ligado a ele por meio de uma preposição. Então, onde está o nome aqui? Retorno, certo? Retorno a quê? À cidade, certo? Porque quem retorna, retorna a alguma coisa. E no caso, a cidade. Então, esse retorno, esse nome, exige uma preposição, certo? E aqui cidade, como é um termo, como é um nome feminino, certo? Está ligada, vem, né, iniciada por um artigo feminino A, certo? Mais uma observação a respeito da vírgula. A vírgula, ela pode explicar ou restringir o termo. Isso é muito observável nas orações adjetivas, né? Orações bornadas adjetivas, que temos as explicativas e as restritivas. Então, quando se trata de oração subordinada, adjetiva, restritiva ou explicativa, a vírgula vai fazer toda a diferença, certo? Por exemplo, a vírgula, ela pode restringir um termo, por exemplo, a doença. Se eu colocar aqui um exemplo de restritivo. Restritiva. Um exemplo. A doença que surgiu recentemente. A doença que surgiu recentemente ainda é incurável. Incurável, certo? Então, a vírgula, ela não pode existir em uma oração com esse sentido, com o sentido de restrição, certo? Por exemplo, aqui, ó, como eu coloquei, a doença que surgiu recentemente ainda é incurável. Nessa oração aqui, ó, que surgiu recentemente, é uma oração adjetiva restritiva. É adjetiva por quê? Porque possui uma ideia de adjetividade, de qualidade ao termo, certo? Ao termo antecedente, que se trata de quê? Da doença, não é isso? Refere-se à doença. Então, a gente não pode separar essa oração aqui, essa oração subordinada, que surgiu recentemente, por vírgula. Por quê? Porque quando a gente separa por vírgula, a gente tem a ideia de que o termo pode ser suprimido e o período continuar com o mesmo sentido, certo? Mas se a gente suprimir, se a gente tirar essa oração que surgiu recentemente e deixar a doença ainda incurável, o período vai ficar incoerente, não vai ter sentido, tá? Então, por isso que a gente, quando se trata de restrição, certo? É sem vírgula. A doença que surgiu recentemente ainda é incurável, ou seja, é a doença qual aqui surgiu recentemente. Não é toda doença, é aquela que surgiu recentemente. Certo? Então, esta oração não pode ser separada por vírgula, tá? Mais um exemplo de restritiva, por exemplo, as pessoas que levam uma vida saudável. As pessoas que levam uma vida saudável tendem a viver mais. Tendem a viver
mais, certo? Então, veja, esse que, ele indica que tem aí uma oração subordinada, não é isso? Então, as pessoas que levam uma vida saudável, certo? Existe aí uma oração subordinada. Tendem a viver mais. Ou seja, não são todas as pessoas, certo? Não são todas as pessoas. São as pessoas específicas, restritas, específicas, certo? Outro sentido aqui, ó, específico, específico, tá? As pessoas que levam vida saudável tendem a viver mais. E mais uma vez, se eu colocar uma vírgula aqui, vai tirar o sentido da especificidade dessas pessoas, tá? Vai dar um sentido de explicação, tá bom? E se for um sentido de explicação, esse termo ele pode ser retirado e o período permanecer com o meio tendo sentido, né? Mas no caso aqui, não. Nesse caso, a gente não pode separar por vírgula. Uma oração subordinada restritiva. As pessoas as quais levam a vida saudável, tendem a viver mais, né? Essa oração subordinada aqui. Agora vamos para as orações explicativas, tá? Explicativa. Aí sim, as explicativas, elas possuem uma ideia, né? Uma ideia de acréscimo, né? Acréscimo de explicação, uma informação acessória, certo? Então, explicativa, acréscimo de informação. Certo? Por exemplo, minha mãe, exemplo aqui, ó. Minha mãe, vírgula, que é muito católica, vírgula, vai à missa todos os domingos. Certo? Minha mãe, que é muito católica, vai à missa todos os domingos. Veja, a vírgula está separando, está isolando aqui um termo explicativo. Sobre quem? Sobre a mãe. A qual é o quê? Muito católica. E eu posso tirar esse termo aqui e o período continuar tendo sentido? Posso. Certo? Minha mãe vai à missa todos os domingos. Tá? Esse termo ele pode ser suprimido. Tá bom? Então, vamos agora aos exercícios, às questões, né? Exercício. As questões, certo? Número 1 aí, questão 1 da Pancaidibe. Bem rapidinho, são 5 questões já para a gente resolver. Certo? Vamos aí. Questão sobre pontuação. A mãe foi indicada por homicídio culposo, quando não havia intenção de matar, abandono de incapaz, maus tratos e negligência. O uso dos parentes no período acima se justifica por... os parentes, ele está fazendo o quê? Ele está isolando aí, né? Quando não há intenção de matar, certo? Nesse trecho aí. A mãe foi indiciada por homicídio culposo, parentes. Quando não há intenção de matar, fecha parentes. Então, esses parentes, eles estão sendo utilizados em qual sentido? Tá? Letra A. Apresentar uma observação da autora de caráter pessoal. B. Não interromper a sequência dos crimes listados desde o começo do período. Ou C. Trazer uma explicação no plano extratextual acerca do sentido da expressão imediatamente anterior. Ou D. Apresentar a interpretação que o Ministério Público deu ao ato praticado. E justificar um dos motivos porque ela deve ser solta na audiência da custódia. E aí esses parentes, né, estão sendo empregados em qual sentido?
Vocês têm como acompanhar? Isso, já responderam. D, exatamente. Trazer uma explicação. D, não. Não é. Letra C, não? Isso, letra C. Letra C. Trazer uma explicação no plano extratextual acerca do sentido da expressão imediatamente anterior, certo? Qual é a expressão? A mãe foi indiciada por homicídio culposo. O que é esse culposo? Quando não há intenção de matar. Então, os paris, eles têm essa função de trazer explicação, como eu falei para vocês. Ou parênteses, ou vírgula, ou travessão. Certo? Então, é letra D. Ou letra C, letra C. Certo? C de Cristo. 2. Uso do travessão na passagem. Vivemos, escolhemos, amamos. Porque temos urgência em viver. Escolher e amar. É justificado, pois. E aí? Esse travessão indica a mudança de interlocutor, assinala inflexões de natureza emocional, anuncia uma citação que será apresentada posteriormente, realça uma síntese de que se vinha dizendo anteriormente. Ou seja, síntese é o que? Um resumo, não é isso? Realça uma síntese do que se vinha dizendo anteriormente. Vamos lá. Vivemos, escolhemos, amamos. Travessão. Porque temos urgência em viver, escolher e amar. E aí, qual letra indica mudança de interlocutor? A gente está aí com vozes aí nesse texto? Não, não é? B, assinala inflexões de natureza emocional? Não, de forma alguma. Vai ser inflexões de natureza emocional. Que possui sentido mais exclamativo, né? De surpresa, de emoção, certo? Então, nesse caso, não. C, anuncia uma citação que será apresentada posteriormente. Não, né? Não tem nenhuma citação aqui. Então, ficamos com a D. Realça uma síntese do que vinha dizendo anteriormente, né? Vivemos, escolhemos, amamos. Aí, travessão, né? Porque temos urgência em viver, certo? Então, letra D, tá? Sintetiza, né? Sintetiza essas ações de viver, escolher e amar, tá? E aí vem também o termo explicativo, né? A condição explicativa. Por quê? Porque temos urgência em mudança, ou porque temos urgência em viver, escolher e amar, tá? 3. Então, número 1, letra C, número 2, D. 3. Assinala a única alternativa em que, ao alterar a ordem dos elementos no período, o Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que, em 2017, o número de novos casos de câncer de próstata no Brasil será de 61.200. Manteve a pontuação de acordo com o que preceituam as normas da gramática normativa da língua portuguesa. Então, vamos ler mais uma vez. Assinale a única alternativa que, ao alterar a ordem dos elementos no período, certo? O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que em 2017 o número de novos casos de câncer de próstata no Brasil será 61.200. Manteve a pontuação de acordo com o que preceitua as normas da gramática normativa na língua portuguesa. Então, a gente tem este período, certo? E ele quer que você faça uma alteração, inserindo a pontuação, mas que não vai prejudicar o sentido, tá? Então, vamos lá. Letra A. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que, vírgula, o número de novos casos de câncer de próstata no Brasil será de 61.200 em 2017. Então, eu posso separar aí esse termo, eu posso colocar uma vírgula após o quê? O Instituto Nacional de Câncer estima que
vírgula, o número de novos casos? Não, tá? Eu não posso colocar essa vírgula aí depois do que, tá? Porque este que, ele está introduzindo uma oração subordinada. E eu não posso separar, tá? Com vírgula, certo? Então, não é a letra A. B. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que o número de novos casos de câncer de próstata no Brasil será de 61 mil em 2017. Certo? Então, veja, neste termo aqui, nesse trecho, não houve acréscimo de nenhuma pontuação, não é? Nenhuma pontuação. O período foi direto, tá? E veja que a gente tem todos os termos, todos os elementos na ordem direta, né? Tem o sujeito, o Instituto Nacional de Câncer, o quê? Tem o verbo, né? Estima o quê? Que é o número tal. Então, esse trecho aí é uma boa opção de ser o verdadeiro, né? De ser o correto. Vamos lá, assim. O Instituto Nacional de Câncer estima que, mais uma vez, a vírgula após o quê? O número de novos casos de câncer próstata no Brasil, vírgula, será 61 mil. Vírgula em 2017. Não, certo? Aí tá errado essa vírgula após o quê, como eu falei, e também outra vírgula após o Brasil, e essa vírgula também após o número, né? Será de 61.200, em 2017, certo? Como está na ordem direta, você não precisa colocar vírgula, tá? E D. O Instituto Nacional de Câncer estima que o número de novos casos de câncer no Brasil, de próstata no Brasil, vírgula, será 61.200, em 2017. Essa vírgula, ela está separando, né? O sujeito do predicado, certo? E é uma coisa que não se deve fazer, né? O Instituto Nacional de Câncer estima que o número de novos casos de câncer de próstata no Brasil, vírgula, será. Essa vírgula não deve ser colocada. Então, a letra B, tá? Letra B aí, na 3. 4. A vírgula empregada no texto tem a finalidade de marcar uma relação de oposição entre as orações. Oposição, contraste. Vamos ver. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos e ele regula nossa vida até o dia em que morremos. Vamos ver o texto. A modernidade é um contrato. Ponto. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos, vírgula, e ele regula nossa vida até o dia em que morremos. Então, veja. Essa vírgula aí, ela está sendo empregada no sentido de oposição, de contraste. A modernidade é um contrato, ponto. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos, vírgula. E ele regula nossa vida até o dia em que morremos. Então, veja essa vírgula. Veja que após a vírgula tem uma conjunção, que é a conjunção né? E, que é uma conjunção que indica o quê? Adição, né? É uma conjunção aditiva. Então, quando a questão é da banca CESP, você vai dizer se é certo ou errado. E no caso aí, essa vírgula, ela não está separando orações com o sentido de oposição, certo? Ela está separando orações com sentido, orações que possuem sujeitos diferentes, certo? Essas orações, elas possuem sujeito diferente. Então, por isso que essa vírgula está sendo empregada. Por exemplo, na primeira oração, eu tenho o sujeito dela, a modernidade. É um contrato. Isso é uma oração. Depois tem outra oração. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos. Certo? Então, temos aí todos nós. Tá? É um sujeito. E todos nós, sujeito. Verbo, aderimos, não é isso? Isso é o complemento a ele no dia que nascemos. Depois vem uma vírgula. E ele regula nossa vida até o dia que morremos.
Esse ele também é um sujeito, certo? Também possui aí sujeito, verbo, predicado. Então, se as orações estão com seus elementos, seus termos completos, e os sujeitos são diferentes, então você pode separar com vírgula, mesmo que esteja fazendo uma adição, né, uma soma. Então, não está separando orações no sentido de oposição, mas sim de adição, certo? Então, está errado. 4. 5. Questão 5. Muitas vezes temos mais de uma forma de utilizar a pontuação em um texto, sem que cometamos nenhuma incorreção quanto à gramática normativa. Sabendo disso, assinala a única alteração da pontuação do período abaixo que permanece sem erros. Então, mais uma vez, um período para você visualizar, para você dizer se aquela vírgula, aquela pontuação está sendo colocada no sentido certo ou não. Letra A, vamos lá. Minha mãe é idosa. Minha mãe é idosa, vírgula, mora no interior. E a última vez que eu falei com ela ao telefone foi no ano novo. Então, veja, tem uma vírgula aí, isolando, certo? Isolando um termo, né? Um termo aí adverbial. No caso, que tem o sentido de lugar, né? Mora no interior. Minha mãe é idosa, vírgula, mora no interior, vírgula. Então, a gente viu que o adjunto adverbial, ele pode sim ser separado por vírgulas, não é? Essa questão tem grandes chances de ser certa. Vamos ver a questão B. Minha mãe é idosa, mora no interior. E a última vez que eu falei com ela, vírgula, ao telefone, foi no ano novo, certo? Então, essas vírgulas estão separando aí ao telefone. Certo? Minha mãe é idosa, mora no interior, e a última vez que eu falei com ela, vírgula, ao telefone, foi no ano novo. Então, essa questão está errada. Por quê? Porque ela deve não isolar ao telefone, certo? Mas por também não conter aqui, separar o adjunto adverbial, mora no interior, certo? Então, deve estar colocado aqui as vírgulas, mora no interior. C. Minha mãe é idosa, vírgula, mora no interior e a última vez que falei com ela, vírgula, o telefone, vírgula, foi no ano novo. E tá aí, colocou várias vírgulas, separando vários elementos, não é? Minha mãe é idosa, vírgula, mora no interior e a última vez que falei com ela, vírgula, o telefone, vírgula. Então, essa não está certa, essa questão, certo? Letra B. Minha mãe é idosa, vírgula, mora no interior, vírgula. E a última vez que falei com ela, vírgula, ao telefone, vírgula, foi no ano novo. Então, aqui tem uma vírgula que está errada, que também é separando, né, o sujeito do seu predicado, certo? Vírgula foi no ano novo, tá? Então, a resposta é a letra A, tá? 5 questões. Então, é isso. Agradeço a assistência à aula. Qualquer dúvida sobre a resolução das questões, ou se vocês tiverem mais alguma questão a ser comentada, a ser colocada, entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer em fazer a explicação, resolver a questão junto com você, tá bom? Um abraço e até mais. Até a próxima aula.